Boa tarde a todos, né? Eu gostaria até antes de iniciar a entrevista, comentar a respeito do fato lamentável que houve ontem, né? O pronunciamento do presidente da República, um homem que acho que não tomou ainda a dimensão do papel que ele exerce dentro desse país, de ir para a televisão, né, e cometer uma insanidade daquela, né? Pedir que as pessoas se locomovam. O Brasil está indo na contramão do mundo, né? Hoje, a Índia, que é o segundo país com maior população do mundo, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, começou em isolamento, né? E o Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, não consegue manter o povo parado porque o presidente tem a loucura de ir para a televisão e contrariar tudo quanto é especialista, contrariar toda a classe de profissionais de saúde, simplesmente por causa de um devaneio, de uma loucura dessa, né? Então, assim, em relação à nossa região, se vocês observarem ao longo dos últimos 2, 3 dias, os casos no Maranhão têm estagnado, né? Tem sido notificado com apenas 8 casos. Mas aí vem, às vezes, o porquê. Para o estado do Maranhão foi disponibilizado aproximadamente 70 e poucos kits. Então, veja bem, são 70 e poucos kits para todo o estado do Maranhão, 16 para a regional de Presidente Dutra. Então, chega um momento em que, literalmente, não está se conseguindo fazer os exames. A gente não tem condições de fazer os exames, as pessoas estão adoecendo e, mesmo quando faz, existe uma demora muito grande para que esses exames cheguem, porque a logística é Presidente Dutra, encaminhado para São Luís, de São Luís encaminha para Belém, e aí somente em Belém, que é o único que está fazendo a leitura dos exames em toda a região norte e nordeste, norte no caso, é que reenvia o resultado de volta. Então, assim, o que a gente tem hoje não é que no Maranhão, ao meu ver, não é que no Maranhão tenha estagnado os casos, é que não está se conseguindo notificar. A questão é única e exclusivamente essa. Tá? Nós temos aqui hoje, informalmente, junto na regional, 14 casos suspeitos na regional, certo? 14, sendo que 6 são casos que estão isolados no hospital materno, né? Veja bem, nós temos 6 casos no hospital materno e dos 6 casos que nós temos aqui, 3 são de fora. A prefeitura, por orientação do Ministério Público, em consonância com o setor jurídico, nós vamos baixar uma portaria hoje no município em que nós vamos proibir o atendimento de pessoas de outro município, tanto na atenção básica, certo, quanto dentro do ambiente hospitalar. Nós não temos condições de que, se essa pandemia, se essa doença se alastrar para a nossa região, nós começarmos a atender gente de fora. Até porque eles são situações totalmente diferenciadas. Isso não é um paciente comum que eu posso pegar ele, receber e colocar numa enfermaria comum. Todo o tratamento que tem em cima dele, todo o procedimento que a gente tem em cima dele, ele requer um pouco mais de cuidado. E, em função disso, o município vai baixar a portaria, provavelmente hoje ainda, na qual vai restringir o atendimento de pessoas de outro município. A gente fez aqui na região, na última quinta-feira, uma reunião com todos os secretários, com a direção do hospital macro-regional, que é o Socorrão, e na qual ficou certo de que todos os municípios da regional, por menor que fosse, eles iam ter um setor de isolamento, né? E o que você vê é que boa parte não está cumprindo isso. Eles continuam encaminhando. Então, assim, já fomos orientados pelo Ministério Público, já temos a base jurídica para poder fazer isso aqui, a gente vai baixar uma portaria, porque o atendimento do município de Presidente Dutra vai ser feito para a população de Presidente Dutra. Veja bem, né, é uma situação de isolamento, eles não podem ter, até porque o trâmite não permite, né? Nas situações mais agravadas, né, em que há um agravamento da situação, eles estão sendo encaminhados para o hospital do macro-regional, Socorrão, para fazer o teste, e eles retornam para o município, né? O fluxo que a gente tem aqui, que foi definido na última reunião, é que todos os municípios iriam tomar de conta dos seus casos. Os casos mais leves, eles iriam voltar para a sua residência para isolamento, certo? E aí vai muito da pessoa fazer isso, né? Porque vai chegar um ponto em que todo mundo que aparentar sintomas, se ele for para o hospital, não tem como suportar essa demanda toda. Então, assim, casos mais leves voltam para isolamento, os casos medianos ficam dentro da unidade do seu município, no caso nosso aqui, o materno. A situação mais grave ela é encaminhada para o hospital macro-regional, que é o Socorrão, que, segundo a direção do hospital me passou agora há pouco, está sendo montado
Foi montado hoje 5 leitos com ventilação mecânica, que ainda é muito pouco para a nossa região. Espera-se que a gente consiga aumentar isso aí. E nos casos gravíssimos, eles serão encaminhados para São Luís. Tá? E aí eu faço um apelo. Né? Eu agora há pouco falando com a diretora, a gente sabe que se a situação persistir, se ela se mantiver nessa curva de crescimento, vai chegar uma hora em que a gente vai precisar muito da ajuda da sociedade civil, né? Da classe empresarial, das pessoas em geral. Esse país ele não suporta uma pandemia como houve, por exemplo, com a Itália. Né? Eu até comentando isso com um colega nosso, que a Itália chegou, no decorrer da epidemia, o sistema de saúde entrou em colapso. A gente vive num país que, naturalmente, o sistema de saúde já vive em colapso. Certo? Quem lembrar de algumas reportagens que a imprensa fez aí sobre o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Brasil todo, sabe que já vivia numa situação de colapso. Então, se houver essa curva de crescimento muito grande, a tendência é de que a gente precise muito da ajuda da sociedade civil e principalmente da classe empresarial. Tá? Falta para a gente conscientizar, falta para nós termos a ideia de que, independente do pronunciamento de uma figura como o presidente da República, que, ao meu ponto de vista, não tomou dimensão ainda do seu papel, certo? Precisa medir entre o que pensa e o que fala, tá? E a única coisa que realmente tem se mostrado eficaz nos outros países do mundo tem sido a questão do isolamento social. Como eu falei agora há pouco, a Índia, o segundo maior país do mundo, hoje começou um isolamento social de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Brasil não consegue colocar dentro de casa 210 milhões de pessoas. Né? E aí vai a diferença. Se você for olhar o gráfico de crescimento, países como, por exemplo, Suécia, a Alemanha, a quantidade de óbitos tem sido muito baixa. Né? Embora seja vizinho de países como França e a Itália. Aí eu pergunto por quê? Porque geralmente o sueco, o alemão, ele é metódico, ele sabe que se houver um problema, ele precisa ajudar o governo. Então, a partir do instante em que foi decretado o isolamento, as pessoas foram para dentro de casa e evitaram sair. Já países de origem latina, como também é o caso do Brasil, como França, Itália e Espanha, né, a princípio não deram o verdadeiro valor à doença, e está aí o resultado. Né? São países literalmente vizinhos, mas com culturas totalmente diferentes, com comportamento diferente, e esse comportamento diferente tem se mostrado na quantidade de mortos. Tá? Soube hoje que a Espanha já ultrapassou a China também em casos de mortes. Né? Então hoje, pela ordem, seria Itália, Espanha e China. Né? E os Estados Unidos, que é o país na qual o nosso presidente se espelha tanto, já está com mais de 600 casos de mortes e mais de 50 mil pessoas infectadas. E segundo a própria Organização Mundial de Saúde, pelo patamar, tende a ser a próxima China ou a próxima Itália, caso não haja uma intervenção. Muito difícil, porque enquanto a maior parte dos líderes sérios desse mundo estão pregando para que as pessoas colaborem e vão para dentro de casa, nós temos duas pessoas totalmente, ao meu ponto de vista, sem juízo, mandando as pessoas fazer o contrário. Aí fica muito complicado.